Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Mãezinha querida, Mãe Puríssima, interceda por todos nós, os degredados filhos de Eva. O meu carinho, meus sentimentos, a família da irmã Edna, esposa do Nereu, lá em Almirante Tamandaré, no Paraná. Uma tragédia, ela me disse aqui, missionário, uma tragédia terrível aconteceu em nossa família. Bem na entrada de Almirante Tamandaré, lá perto do portal, né? Um acidente ceifou a vida da sua prima. E quero colocar a Margarete, que faleceu, tem pessoas no hospital em estado muito grave, e a irmã da Margarete, que faleceu, a Janete, está com câncer. Eu peço a sua oração, meu irmão, nesse dia, a hora que você estiver diante de Jesus, de Nossa Senhora, coloca esta família, a família Costa e muitos outros que estão muito necessitados da graça de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegou o dia, chegou o momento litúrgico de falarmos sobre a figura do Papa. Eu não tenho muito tempo aqui, neste momento, mas eu tenho um vídeo, um CD, um estudo sobre a figura do Papa. Se o Papa está ou não está fundamentado na Bíblia. Se você interessar, entra aí nas redes sociais que a gente consegue mandar para você esse humilde trabalho que não esgota o assunto de maneira nenhuma, mas lhe dá uma base para você saber se esta liturgia de hoje, sobre a Cátedra de Pedro, o Papa, a função do Papa, se está ou não está na Bíblia. A nossa primeira leitura hoje é a 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. O nosso salmo é o Salmo 22 ou 23, o Senhor é o pastor que me conduz. E o Evangelho é São Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Vejamos alguns pontos rápidos, sintéticos. Se a figura do Papa, a função do Papa está ou não está solidificada na Bíblia, na Palavra de Deus. Pastor Malafaia, meu irmão, vamos ver. Você que diz que só crê no que está na Bíblia, não é o que você diz? A Bíblia é a minha única autoridade de fé. O que sai da Bíblia? Então vejamos. Vejamos quem está falando a mentira, quem prega a mentira. Quem mais tem autoridade para falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus? Você ou a Igreja Católica que há 2000 anos fala da Palavra de Deus? E ela é a Igreja antes da Bíblia ser a Bíblia, tal como nós temos hoje. Não estou falando apenas do Antigo Testamento. Estou falando da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Ela é a Igreja antes que os 27 livros do Novo Testamento fossem catalogados, fossem tidos como regra de fé. Por que Jesus trocou o nome de Simão? O nome dele era Simão. Pedra não é nome próprio de ninguém. Foi Jesus que em um determinado momento inédito, ele disse: tu não és mais Simão, agora tu és Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica é Jesus. E ele, por ser Jesus, não ia edificar a igreja dele sobre qualquer coisa. Ele não ia edificar a igreja dele sobre areia. Porque ele mesmo ensinou que a pessoa sábia constrói a sua casa sobre a rocha. Mas missionário, por favor, Pedro negou Jesus. Pedro disse: afasta-te de mim que sou um pecador. Pedro, na hora H, foi lá e cortou a orelha do sumo sacerdote. Pedro fez isso e muito mais coisas, queridos irmãos. Mas ele avançou na peregrinação da fé. Jesus, durante 3 anos, formou os seus apóstolos e Pedro chegou à conclusão, quando muitos, embora tivessem distinguido Jesus como uma figura muito importante, Pedro gritou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de João, porque não te foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra,
E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno poderão vencer. Agora, queridos irmãos, missionário, você não está anulando a palavra de Deus? Jesus não é a pedra fundamental? Jesus não é o rochedo sólido? Claro. Jesus continua sendo o fundamento invisível da sua igreja, mas Jesus quis que Pedro, aquele homem que tanto lhe deu trabalho, fosse o fundamento visível. Um outro ponto que me chama a atenção e que fundamenta a figura do Papa a partir da Bíblia é que o diabo quis roubar a fé dos apóstolos, dos discípulos, e Jesus disse a Pedro: mas eu orei por ti. Por que Jesus não disse eu orei por vós todos? Pedro era mais importante? Os outros apóstolos não tinham valor para Jesus? Se ele os escolheu igualmente, assim como escolheu a Pedro? Porque Jesus estava dizendo: aquilo que eu fiz contigo, assim como eu orei por ti, tu ora pelos demais apóstolos, tu ora pelos teus companheiros, tu ora por todo o rebanho, eu estou te dando uma incumbência. E Pedro, ele aprendeu a lição. Basta dizer que na primeira leitura de hoje, meu irmão Malafaia, olha aqui, meu irmão, você gosta de fazer isso com os outros, né? Olha para a palavra de Deus, o que é que ela está dizendo? Sede pastores do rebanho de Deus. Eu não sei se você é pastor, meu irmão. Com toda franqueza, eu não sei se você é pastor. Cuidai do rebanho como verdadeiros pastores. Cuidai dele, do rebanho, não por coação, mas de coração generoso, não por ganância. Talvez seja por isso, meu irmão, que você não goste do Papa. Talvez seja por isso que você fale tanto contra o Papa, ainda quer usar a Bíblia, quando a Bíblia fala coisa totalmente diversa daquilo que você quer ensinar com ela na mão. Não é com ganância, é Pedro que está dizendo essas palavras aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, inclusive, vamos falar da nossa família, da nossa casa. Tem muitos sacerdotes por aí que precisam parar um pouco. Se não dá para você, meu irmão, chegue com o seu bispo e diga: estou fora, não tem condição para mim. Porque para conduzir o rebanho de Jesus, tem que seguir estes critérios que São Pedro falou, está falando para nós na primeira leitura. Não é por coação, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para andar em carro importado, não é para ser estrela, não é para ser popstar. Pedro tinha uma função distinta dos demais apóstolos, mas ele disse: eu, presbítero com eles. Humildade. É por isso que o Papa Francisco e todos os papas assinam-se o servo dos servos de Jesus Cristo. O diabo quis roubar a fé de vocês, mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Faz o mesmo com os demais apóstolos, faz o mesmo com todo o rebanho. Outro ponto que fundamenta a função do Papa. O apóstolo, o nome de apóstolo mais falado em todo o Novo Testamento é o de Pedro, 171 vezes. O segundo é João, com 46 vezes. Por que isso, irmãos? Será que Pedro não tinha um valor de primazia deixado por Jesus em todo o colégio apostólico? Uma outra referência. Desculpe-me, irmão, se a gente está na pressa, que a gente não quer fazer os vídeos muito grandes. Mas um outro ponto. Pedro sempre falava em nome dos apóstolos. Por exemplo, aqui, quando Jesus está dizendo: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Pedro levanta-se e fala em nome do colégio apostólico. É uma referência, você pode conferir várias outras referências dentro da palavra de Deus. Ele sempre está falando em nome do colégio apostólico. No dia de Pentecostes em Jerusalém, todos os apóstolos se levantaram, mas só Pedro falou. O concílio de Jerusalém, quem teve uma palavra determinante que abriu as opiniões dos conciliares? Foi Pedro que abre o concílio. Quem admitiu o primeiro pagão na igreja, Cornélio, foi Pedro. Então, queridos irmãos, Pedro, ele tem uma primazia. Um outro ponto muito importante.
no catálogo dos apóstolos, nas 3 listas apostólicas, a partir de São Mateus, Pedro é sempre o primeiro. Ele é o protos do grego, protos é primeiro, protos é príncipe. E este protos do grego, ele pode significar tanto o primeiro numericamente, como o primeiro em honra, como o primeiro em dignidade. E Pedro, ele se ajusta dentro destas 2 funções. Apesar que São Mateus, ele não queria numerar os apóstolos, Pedro foi o primeiro, João foi o segundo, este foi o terceiro. Porque se essa fosse a intenção dele de enumerar os apóstolos, por sinal, ele não poderia dizer que Pedro era o primeiro, porque o primeiro foi André, o irmão dele. Foi André que o levou a Jesus Cristo. Então Pedro, ele é o protos, ele é o primeiro em todas as listas apostólicas. Ele exerce esta função de dignidade, de primazia. Queridos irmãos, queridas irmãs, o missionário não está brigando com ninguém. Mas eu, que dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse, dono do número 666, essa ideia que surgiu dentro do cristianismo pelos testemunhas de Jeová e pelos adventistas, e os evangélicos pegaram tudo isso. Eu sempre digo, inclusive eu falo aqui nesse CD, os testemunhas de Jeová, os adventistas, não reconhecem os quadrangulares, batistas, assembleiros como cristãos. Estão todos no inferno. Mas a gente pegou, e eu peguei, a doutrina deles para dizer que o Papa é o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse. Eu não estou brigando com ninguém, eu estou mostrando dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Eu não posso calar-me, porque foi a misericórdia de Deus. Eu não sou católico hoje, porque hoje eu quero ser católico e aprofundo-me dia após dia. Mas Deus chamou-me para estar na Igreja Católica. Os meios são diversos, o chamado de Deus é diferente, em circunstâncias diferentes, mas Ele chamou-me e Ele tem mostrado-me dia após dia que Ele colocou-me neste rebanho e eu preciso defender esta fé apostólica, esta fé sólida. Eu não posso aceitar que um R.R. Soares da vida e tantos outros, ele apenas representa uma multidão, venha dizer que o batismo da Igreja Católica não tem valor. Eu não posso aceitar que um Malafaia da vida, que representa uma multidão, venha dizer que o Papa é anticristo. É uma doutrina espúria porque não está na palavra de Deus. Eu fico pensando como que eu, que dizia que defendia aquilo que estava na Bíblia, como é que eu estava cego para essas verdades? Como que ele que se diz um doutor, um grande sábio, um grande mestre, e não aceita inclusive que determinadas pessoas façam pregações, porque essas pregações são reservadas a ele, porque ele sabe muito? Como que ele conhece tanto de Bíblia e ele anula e subtrai essas verdades da palavra de Deus? Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que nas nossas preces nesse dia possamos rezar pelo nosso Papa Francisco. Este Papa que quer uma igreja suja, com a lama da estrada. Este Papa que quer uma igreja ferida pelos espinhos que nos ferimos buscando as ovelhas perdidas. Este Papa que quer uma igreja de portas abertas para acolher todos os viajantes que de longe possam ver na igreja uma cidade edificada sobre o monte. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.